Hello, good afternoon. Boa tarde, meus queridos. Dando continuidade à nossa aula anterior, gostaria de pedir a vocês que estivessem em mãos, tá, com os cadernos para fazer as devidas anotações. No uso dos quantíferes, na estrutura da frase, observem que nós fazemos uso também de verbos, ok? Assim como nós fazemos uso de verbos no presente, no passado, no futuro, para formar essas frases junto aos quantíferes, nós devemos também observar a utilização do verbo irregular. Portanto, tenham muito cuidado com relação à utilização do verbo irregular dentro de vários contextos, não somente na utilização de frases onde tem os quantíferos. Uma das exemplificações que eu trouxe na nossa aula anterior foi o use, do or make, que é o uso, como usar, né? Eu uso make ou uso do, já que ambos significam fazer, não é isso? Então, há uma confusão muito grande no meio dos estudantes com relação a isso. Qual a utilização correta que eu vou fazer? Se eu falo que eu vou fazer um bolo, eu uso do or make, já que ambos significa fazer. Se eu vou fazer o meu trabalho de casa, se eu vou fazer uma atividade. Então, de que forma, tá, que nós vamos estar utilizando esse verbo fazer? Analise da seguinte forma. Primeiro, quando nós fazemos a utilização do verbo do e do verbo make, nós vamos observar que há algumas exceções, não é isso? Entre eles, como por exemplo na questão de que há algumas também vamos dizer assim, não somente diferenças, mas também há algumas aparências, né? Ambos se identificam com o significado de fazer e ambos também são verbos onde são utilizados no modo irregular, ok? Sendo o verbo fazer e ambos com significado fazer e sendo verbo irregular, ok? Observem aqui que eu trouxe para vocês na aula anterior que eu posso usar o do, ok? At moment, só um momento. Eu posso fazer a utilização do do, faço a utilização do das e também do did, ok? São essas três situações a qual eu vou utilizar o do, o das, o did. Lembrando que eu também enfatizei a vocês que eles também são utilizados como auxiliares. Nesse caso, a tia está especificando ele com o uso do verbo, ok? De forma como verbo. Dentro aí também do verbo fazer, quando eu faço a utilização do make, tá? Nós temos aí o make e posterior ao make, nós temos também o made, ok? Que esse aqui nós vimos muito ele no sentido de onde vem, né, brinquedos, a utilização de muitos objetos made, né, dando a entender quem foi que fez aquele objeto, né, made in Brazil, né, feito no Brasil, ok? Então, primeira situação, a tia vai explicar por parte, para que vocês possam estar entendendo, ok? De que forma eu vou estar utilizando, tia, do or make, ok? Primeira situação, quando nós fazemos uso do do, nós já sabemos que ele é irregular, nós já sabemos que ele identifica, ele faz essa utilização de que o significado dele é fazer, né? No entanto, nós temos a utilização dele da seguinte situação, tá? Nessas três formas aqui. Onde na primeira forma, vamos observar aqui, tá? Que o do e o das, eu utilizo eles no presente simples. Eu utilizo eles no presente simples. Do or das, ok? Lembrando que para das, he, she, it e do para os demais. I, you, we e they, ok? Outro aspecto também é que a utilização, tá, do passado simples dele, nós falamos que é o did. E ainda tem, tá, que a tia esqueceu de expor aqui também, a utilização dele com done. Esse aqui que eu coloquei por último, tá, done, eu tinha até underline, sublinhou aqui.
O done, ele é utilizado no particípio, ok? Observe que para cada situação ele se transforma. Porém, ele é o que? Um verbo irregular. Aqui na sequência, quando nós fazemos uso de do, das, did e done, nós observamos que eles funcionam. De que forma que eles vão funcionar? Como auxiliar, como eu já falei anteriormente, no simple present e no simple past, ok? São as formas onde ele acontece no singular também. Outra atribuição que nós devemos dar ao do é que ele é utilizado para atividades gerais, ou seja, para vários tipos de ações. Isso é o que dificulta para que vocês venham estar entendendo qual a diferença entre ambos. Porém, há especificações. Se eu falar, por exemplo, can you do me a favor, please? Ok? Eu estou pedindo que você me faça um favor, por gentileza. Nessa utilização, eu também posso fazer uso do did, né? Por exemplo, we did our homework together, né? Então, nós fizemos nossa atividade de casa. Então, observem aí que quando eu faço a utilização do do, eu pedi um favor a alguém, certo? E aqui também eu falei sobre a questão de fazer a atividade de casa. Observe que dentro dessas utilizações nós temos estruturas verbais, não é isso? Nós temos aí sentenças com estrutura, onde os verbos acabam aparecendo. Lembrando que nós fazemos uso, não é? Do sujeito, observando o verbo que está sendo utilizado, seja do, does, did ou done, ok? Mas também o do, ele aparece em colocações, que é o que nós vamos ver agora nessa frase que eu vou expor aqui a vocês. Por exemplo, se eu falar assim, do your best, ok? Eu estou dizendo a você a seguinte situação: faça o seu melhor, no sentido de que você dê o seu melhor. Aqui nós temos algumas colocações do do, ok? Observem aí que dentro das observações que eu mencionei a vocês, nós fazemos uso dele para atividades gerais ou ações. Porém, nós vamos observar que quando eu faço uso do make, tá? Eu vou utilizar o make no passado simples, certo? E no made com ele no particípio. As atribuições do make são as seguintes, no sentido de produzir, fabricar ou criar algo. Por isso que a tia utilizou, por exemplo, agora há pouco no início, como made in Brazil, como nós pegamos ali, tá? Vários objetos que nós temos, deixa eu te ver se a tia encontra aqui nesse, tá? E onde eles expõem de onde é que foi fabricado, né? De onde foi fabricado aqueles objetos, né? Aqueles utensílios. Observe que quando nós fazemos a utilização desse made in Brazil, nós estamos falando que foi fabricado no Brasil. Então, se vem com esse intuito, vamos ali observar as principais diferenças. Se houve a questão do intuito de dizer que foi-se fabricado, foi criado, tá? Produzido, então eu faço uso do make or made, ok? Para indicar que foi produzido, que foi feito. Quando eu faço a utilização do do, há uma diferença, porque eu vou fazer algo sim também. Só que eu vou fazer atividades relacionadas. Por exemplo, se eu, dizer assim, que eu vou fazer um bolo. Se eu falo que eu vou fazer um bolo, então eu não posso usar o do. Eu tenho que usar o make, que é no sentido de fabricar, criar, produzir, ok? Se eu for, por exemplo, arrumar a cama, aí sim, é uma atividade de casa, porém eu vou arrumar a cama, eu não vou fabricar os lençóis, né? Toda a roupa de cama eu não vou fabricar a cama, eu vou apenas fazer algo no sentido de arrumar, de organizar, ok? Observem essas diferenças. Primeiro, com relação, se eu falar a seguinte frase, she made a delicious cake, ok? Se eu falar essa frase, eu vou estar dizendo que ela fez um bolo delicioso. Então, nesse caso, eu disse que alguém fez, ou seja, alguém pegou os ingredientes para fazer algo. Então, ali ela criou. Tia Luana, mas já não vem o ovo, a massa?
O leite já não vem ali feito, sim, mas ela pegou tudo aquilo, tá? Todos aqueles ingredientes para formar um outro. Então, ela fabricou, ela criou, tá? Ela produziu algo. Então, se produziu, então se ela fez esse bolo, então eu posso usar o made, ok? Outro, for example, do you make your bed before you go to school? Você arrumou sua cama antes de ir para casa, tá? Então, aí, antes de ir para a escola, at home, né? Pensando at home, to school, para a escola. Então, aqui eu vou estar dizendo que você arrumou sua cama antes de ir para a escola. Então, mas aí, quando eu faço, no sentido de fazer essas refeições de casa, eu uso o make. Quando eu falo de fazer as atividades, arrumar a cama, lavar banheiro, todas essas atividades de casa, tá? Eu vou usar o do. É importante também que vocês, em meio a alguma dúvida, vocês estejam traduzindo, tá? A frase ali correspondente à tua dúvida, porque por vezes a tradução vai te trazer, tá? Uma maior certeza com relação à resposta que você vai utilizar. E essa dica, quando eu falo sobre a compreensão do uso, tá? De todos esses contextos que você possa estar buscando a tradução, auxilia não somente, tá? Para do e para make, ok? Utiliza também com relação à utilização de outros verbos, seja regular ou seja irregular, ok? Isso ajuda muito. Só para finalizar, tá? A nossa aula anterior, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a diferença do do e do make, ok? Bye bye, see you later.